Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Kênia e este é o meu sinal. Esta é a disciplina Arte e Cultura Musical Brasileira. E agora eu vou passar para a minha audiodescrição. Sou morena, tenho cabelos castanhos, cacheados e curtos. Uso óculos, os meus óculos são azuis. Estou usando uma saia azul e uma blusa mesclada de azul, vermelho e branco. Estou com um sapato preto de salto alto. Atrás de mim há uma parede branca com os dizeres EAD Mudando Realidades. Vamos passar agora para a nossa aula. Hoje, na aula 3, nós vamos falar sobre rock nacional, samba e pagode, hip hop, mangue beat e funk e o reggae nacional. Vamos lá? Começando pelo rock nacional. O rock surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1970. Ou melhor, nos anos 1950. Unia um ritmo rápido com pitadas de música negra do sul dos Estados Unidos e o country, e acompanhamento de guitarra elétrica, bateria e baixo. Apareceu pela primeira vez num programa de rádio no estado de Ohio, nos Estados Unidos, no ano de 1951. Em 1954, Bill Haley lança o grande sucesso Shake, Rattle and Roll. Surge então Elvis Presley, que até hoje, apesar de falecido, ainda faz sucesso, Chuck Berry e Little Richard. Nos anos 1960, surgem os Beatles, mais precisamente no ano de 1962, com a música Love Me Do. Surge também Bob Dylan e os bem conhecidos Rolling Stones. Bandas de rock que fizeram sucesso nessa época. The Mamas e The Papas, Animals, The Who, Jefferson Airplane, Pink Floyd, The Beatles, os Rolling Stones e The Doors. Então nós estamos falando dos Estados Unidos. Apesar de eles serem conhecidos aqui no Brasil, eles são dos Estados Unidos. Nos anos de 1970, o rock ganha uma cara mais popular com a massificação da música e com o surgimento, então, do videoclipe. Surge uma batida mais forte e pesada no cenário do rock, começa a mudar um pouco o estilo do rock and roll. É a vez do heavy metal, de bandas como Led Zeppelin e Black Sabbath e Deep Purple. Surge uma batida dançante que toma conta das pistas de dança do mundo todo. A dance music desponta com os sucessos de Frank Zappa, Creedence Clearwater, Captain Beefheart, Neil Young, Elton John, que também é muito conhecido, Bryan Ferry e David Bowie. Bandas de rock com shows grandiosos aparecem nesta época. E eu coloquei aqui 3 exemplos. Pink Floyd, Genesis, Queen e Yes. Nos anos 80, esses anos foram marcados pela convivência de vários estilos de rock. O New Wave faz sucesso no ritmo dançante das seguintes bandas: Talking Heads, The Clash, The Smiths e The Police. Começa a fazer sucesso uma banda irlandesa chamada U2, muito conhecida, com letras de protesto e com forte caráter político. Se você entrar no YouTube, você vai ver que eles têm várias músicas de protesto. Seguindo um estilo pop dançante, aparecem quem? Conhecidíssimos Michael Jackson e Madonna, nos anos 80. A década de 90 é marcada por bandas como Red Hot Chili Peppers e Faith No More, que fundem o heavy metal e o funk, ganhando o gosto dos roqueiros e fazendo grande sucesso. Então nós vimos aí uma fusão, heavy metal e o
funk. Surge o movimento grunge em Seattle, na Califórnia. O grupo Nirvana, liderado por Kurt Cobain, é o maior representante desse novo estilo. Ram, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains também fazem sucesso no cenário grunge desse período. O rock britânico ganha novas bandas como Oasis, Green Day e Supergrass. No Brasil, o primeiro sucesso no cenário do rock nacional aparece na voz de uma mulher, Celi Campelo, com 2 sucessos, em 1960, Banho de Lua e Estúpido Cupido. Eu quero ver se vocês conhecem essa música. Eu acho que os mais antigos conhecem. Banho de Lua. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo, oh, lua tão cândido. Lembrou aí? Já ouviu pelo menos a música? E Estúpido Cupido. Ó, Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração já não se lembra mais. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar. Ó, é o fim, é o fim. Ó, Cupido, vá longe de mim. Até eu esqueci um pedacinho, mas acho que você lembrou, né? Vamos voltar lá? Em meados dessa década surge a Jovem Guarda, bem conhecida assim nos anos 60, 70. Seus maiores representantes são os cantores Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Na década de 70 surge Raul Seixas e o grupo Secos e Molhados. Na década seguinte, com temas mais urbanos e falando da vida cotidiana, surgem bandas como O Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Kid de Abelha, Engenheiros do Havaí, Blitz e os Paralamas de Sucesso. Essas bandas são da minha época. Na década de 90 fazem sucesso no cenário do rock nacional, Raimundos, Charlie Brown Jr., Jota Quest, Pato Fu, Skank, entre outras bandas. Agora nós vamos falar sobre o samba. O samba teve origem na Bahia, mas se popularizou em maior medida no Rio de Janeiro e, a partir dos anos 30, foi elevado à posição de música nacional. Tornou-se um dos principais elementos representativos da cultura brasileira no exterior. Quando nós falamos em samba, os Estados Unidos conhecem, a Alemanha conhecem, todos os países conhecem o samba brasileiro. A palavra samba surge originalmente para identificar divertimentos populares da Bahia no final do século XIX. Na Bahia, chama-se samba, o que no Rio de Janeiro se denominava chiba. No estado de Minas, cateretê e, nos estados do Sul, fandango. Trata-se de uma doença de roça, ao ar livre, em que por instrumentos entram o violão, a viola de arame, o cavaquinho, sob a toada dos quais se canta e se sapateia ao ritmar das palmas, dos pratos e dos pandeiros. Então, essa é a definição de samba, quando o samba começou lá alguns anos atrás. Em 1916, Ernesto dos Santos, mais conhecido como Donga, registrou a canção Pelo Telefone. Essa canção se tornou um marco para o surgimento dos sambas de autoria e ele foi marcado como o primeiro samba que foi divulgado. Coloquei o link do YouTube, é um samba raiz, assista. Ao longo dos anos, o samba se transforma e começam a surgir diversas variações. Por exemplo, samba-canção, criado em 1928, samba-choro, de maior complexidade harmônica e melódica, samba de breque. Essa variação tem como origem a inclusão do breque no samba, aquela parada, né, no samba. Samba enredo surge a partir da década de 40,
como tipo de música característico das escolas de samba. Samba exaltação, variação caracterizada pelo uso de letras de cunho patriótico e que ressaltam as belezas do Brasil. Trouxe aqui alguns nomes, né, do samba nos últimos anos. Martinho da Vila, Bete Carvalho e Zeca Pagodinho. Eles são responsáveis por abrir as portas aos artistas das novas gerações. Vamos para o pagode. O pagode surgiu das festas e comemorações feitas nos fundos dos quintais do subúrbio carioca, nas quais se cantavam as alegrias e os lamentos das pessoas que lá viviam. Era o nome das festas de escravos nas senzalas, então o pagode veio lá da escravidão. No Rio de Janeiro, o morro e a malandragem lhe deram outro significado, consagrado no final da década de 70, quando significava festa regada a muita comida, bebida e samba. Representantes do pagode, quem é que não conhece, né? Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Grupo Fundo de Quintal e Almir Guineto. E temos outros ainda. Hip hop. Surgiu nos Estados Unidos, ele é derivado do rap, mistura ritmo, poesia, dança, vestimenta e arte gráfica para transmitir pensamentos e emoções. Ele teve a sua origem nas periferias do Bronx, em Nova York. Tudo começou com uma festa organizada pelo DJ jamaicano Kool Herc, em 73. No evento, ele resolveu tocar apenas o instrumental e os breaks das canções de funk e soul. O público curtiu demais essa mistura e começou a reproduzir essa diferença, transformando a cultura hip hop numa das mais poderosas do mundo. O estilo chegou ao Brasil no início da década de 80, mais precisamente às periferias da capital paulista, e se instalou na Galeria 24 de Maio e na estação de metrô São Bento. Grupos de breakdance se uniam nesses locais para escutar as batidas internacionais. Os integrantes desses grupos, ao ouvirem as músicas, criavam seus próprios passos de dança para acompanhar. Não tinha um passo definido, cada um criava os seus passos. Essa primeira fase também foi marcada por preconceito e marginalização. Muitos artistas sofriam batidas da polícia e eram considerados criminosos só porque eles ouviam e dançavam hip hop. Mais tarde, em 88, o primeiro CD de hip hop foi lançado no Brasil. Era a coletânea Hip Hop Cultura de Rua, com trabalhos de Taíde e DJ Ram, MC Jack e Código 13. Ele fez tanto sucesso que até hoje muitos deles estão entre os maiores rappers brasileiros de todos os tempos. Outro álbum que ganhou destaque na mídia, Consciência Black Volume 1, do lendário Racionais MCs. As canções produzidas nos Estados Unidos valorizam mais uma vida de luxúria e bens materiais, diferente das canções brasileiras. As brasileiras focam nas questões sociais e políticas e criticam até essa temática de ostentação que é valorizada pela música dos Estados Unidos. Eu coloquei o vídeo de Ataíde, é uma viagem no tempo, como diz a descrição, porque vai desde o início do rap e do hip hop no Brasil até os dias de hoje. É muito interessante, assista. Vamos agora para o Mangue Beat. O Mangue Beat foi um movimento de contracultura que surgiu em Pernambuco no começo da década de 90, não faz tanto tempo. As canções das músicas do Mangue Beat eram, em geral, canções de protesto. E o que questionavam? A pobreza e a desigualdade social que afetavam Pernambuco e o Nordeste brasileiro. O manifesto que representou o Mangue Beat deixa bem claro essa inconformidade de seus integrantes com a desigualdade social.
Vamos para o funk? O funk não é brasileiro, surgiu nos Estados Unidos nos anos 60. Criado por músicos negros como Horace Silver, James Brown, George Clinton, entre outros. James Brown é um dos nomes mais importantes para o surgimento do funk, que nasceu da combinação de vários ritmos negros populares. Então eles juntaram o blues, o gospel, jazz e o soul, que faziam sucesso nos Estados Unidos, e aí surgiu o funk. Na década de 50, músicos como o pianista americano Horace Silver juntam o virtuosismo do jazz às melodias mais dançantes do soul. A década de 60 marcou a aparição do funk como estilo independente através de James Brown. Sucessos como Papa Got a New Brown Bag ou Feel Good são as primeiras compostas neste estilo novo musical. Na década de 70, experimenta-se o funk com a música eletrônica e com o rock. Então vocês viram que o funk vai se modernizando. Surge então a profissão de DJ, que será o responsável por misturar distintas melodias e ritmos dentro de uma mesma canção. Esse gênero musical vai para as discotecas e conquista artistas como Michael Jackson, cuja canção Don't Stop Till You Get Out releva a influência da batida funk. Na década de 80, o surgimento dos sintetizadores e a consolidação da música eletrônica dão espaço para a combinação entre o funk e o hip hop. Há duas vertentes, uma oriunda dos bairros de população negra de Miami, com um ritmo mais acelerado, e outra que é originária de Nova York. Nessa década, se verifica a aproximação do funk com a poesia do rap, algo que vai fazer muito sucesso no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Durante a década de 90, o funk se mescla com o hip hop e com o rap, consolidando a sua vocação para estar junto aos estilos da periferia das grandes cidades. Grupos como o norte-americano Living Colours e o britânico Jamiroquai utilizaram a batida funk para criar então um novo estilo de rock, mais dançante. Em 1970, o funk chega ao Brasil. Quais são os músicos que foram conquistados pelo funk? Tim Maia, eu coloquei aqui Tim Maia e Tony Tornado. Tim Maia a partir de 43 e Tornado em 1930. Estes serão os responsáveis por misturar o ritmo do funk americano à batida da música brasileira. Então eles pegam o ritmo funk americano e juntam a batida da música brasileira para criar o funk brasileiro. O funk carioca aparece na década de 80. Sua origem é a mistura das batidas eletrônicas do hip hop, da poesia do rap e da habilidade dos DJs em mesclar batidas repetitivas com a melodia. A temática das letras está ligada diretamente a quê? Ao cotidiano da favela ou do subúrbio carioca. Nos anos 1990, com o aumento da violência urbana e com a invasão das favelas por forças policiais, as letras de funk passaram a contar, então, esta realidade, como nós percebemos, por exemplo, no Rap das Armas. Eu tenho o link lá também, lá no AVA, é interessante você escutar, tá bom? Por outro lado, o funk também foi usado para pedir direitos civis, como está claro em Eu Só Quero É Ser Feliz, ambas de MC Cidinho e MC Doca. Vocês conhecem essa música? Eu só quero é ser feliz. Tá? É conhecida, muito conhecida. A partir do século XXI, as letras de funk tornaram-se cada vez mais apelativas e erotizadas. Abandonaram, então, a estrutura de estrofe, refrão, para se resumir
as frases de efeito, como nós vemos na Atoladinha, vocês conhecem, de Bola de Fogo e Tati Quebra Barraco, ou o outro funk, Só as Cachorras também, do bonde do Tigrão. Duas muito conhecidas, né? Atoladinha e Só as Cachorras. Vamos para o reggae nacional. O reggae é um gênero musical que tem as suas origens na Jamaica, no final da década de 60. O auge do reggae ocorreu na década de 70, quando este gênero se espalhou pelo mundo. É uma mistura, vários estilos e gêneros musicais. Por exemplo, música folclórica da Jamaica, ritmos africanos, ska e calypso. Apresenta um ritmo dançante e suave, porém com uma batida bem característica do reggae. A guitarra, o contrabaixo e a bateria são os instrumentos musicais mais utilizados. Foi na região norte do Brasil que o reggae entrou com a maior força. Na década de 70, músicos como Gilberto Gil e Jorge Benjor foram influenciados pelo estilo musical jamaicano. Na década de 80, é a vez do rock se unir ao gênero da Jamaica, principalmente nas letras do grupo Paralamas do Sucesso. Na década de 90, surgem vários músicos, podemos citar alguns: Cidade Negra, Alma Jane, Tribo de Já, Nativos, Cine Calmon e Morro Fumegante. São alguns exemplos de músicos que aderiram então ao reggae. Nós temos aqui então as nossas referências. Estou muito feliz por ter ficado com vocês nesta aula. Nos vemos na próxima. Educação à distância, mudando realidades.